motos, a história é tão importante quanto a tecnologia e o desempenho. Com isso, algumas montadoras vêm utilizando sabiamente o termo clássico e moderno para evidenciar ainda mais a tradição da marca. Olá, pessoal do canal Usados BR. Hoje a gente tem uma novidade. É a primeira vez que eu gravo usando aparelho. Não, novidade melhor. Hoje a gente tem aqui o Salvador Amaral. Dá um abraço, meu irmão. Ele agora está com a gente aqui nos comparativos e também nos futuros vídeos. Hoje no canal Usados BR a gente vai testar a Ducati Scrambler 800 cilindradas e a Triumph Street Twin 900. Para mostrar para vocês um pouco mais dessas motos, a realidade delas na prática e principalmente a opinião pessoal nossa em relação ao desempenho delas. As próprias marcas estão trabalhando muito no sentido do público jovem. Porém, o preço dessas motos não é um preço assim, são marcas acessíveis quando se fala da moto da Ducati, da moto da Triumph, mas não são motos especificamente baratas. A Ducati, o preço de tabela 38.900 e o da Street Twin 36.500. Então são motos não necessariamente baratas, entendeu? Então a gente imagina aí que, né, Salvador, o que você acha nesse sentido aí? Então, a princípio, como eles destacam que é para um público jovem, eu tive essa impressão também que é uma moto que às vezes, por mais que é uma moto de entrada da Ducati, por exemplo, a Scrambler, é um preço que não vai ser tão acessível para esse público jovem. Então assim, é uma moto excelente, né? São motos com modelo Modern Classic, que vão atender aí a essa época de anos 60, anos 70, que traz essa versatilidade para o perímetro urbano, né? Trazendo qualidade aí para esses modelos. São duas motos que atualmente têm uma proposta diferente. É difícil falar, né? Qual moto é mais bonita quando o estilo é diferente, né, Salvador? Particularmente, de estilo assim, de ser mais vintage, eu gosto mais da beleza da Triumph, né? Agora, e você, o que você acha? A Triumph realmente ela dá esse aspecto Modern Classic mesmo, tá? A gente pode observar desde o painel, ao tanque, a tampa do tanque de moedinha. Então assim, todos esses detalhes que traz a essência do clássico mesmo, né? Em cima da moto. A gente pode observar que até a suspensão dela é bem clássica mesmo. Essa já é uma suspensão diferenciada, entendeu? Então assim, é uma moto que traz o clássico com todos os aspectos modernos. Já a Scrambler especificamente, ela tem a pegada um pouco mais off-road, que até pelo nome dela, ela traz essa mistura, essa dupla personalidade de ser uma Modern Classic com uma mistura de off-road. A gente vê também na Scrambler, até pelos próprios pneus, né? Criou o MT-60RS, que é um pneu on-off, né? Que é poder usar tanto no off-road quanto no on-road. Então a gente pode observar também o farol de ambas as motos em LED, bem bonito, bem diferenciado, uma bolinha bem estilosa mesmo. Particularmente a traseira da Scrambler me atraiu mais, eu acho aquele formato de LED dela muito bacana, inspira as motos da marca mesmo, já tem identidade da Ducati hoje. A Street Twin tem os dois escapamentos, que era algo da época, né? Então o estilo da traseira da Street Twin já é um estilo bem mais vintage, né? A Scrambler mescla um pouco a modernidade com o formato clássico, mas com a lanterna bem moderna, até mais moderna do que a Street Twin. Pesando 198 kg, a Triumph Street ficou bem mais leve que a antiga T100, de 225 kg, e seu tanque de combustível tem capacidade para 12 litros. Ainda mais leve, a Ducati Scrambler pesa apenas 186 kg, e seu tanque de combustível tem capacidade para 13,5 litros de gasolina. Então, pessoal, se tratando aí de ciclística de ambas as motos, a gente tem a Scrambler um pouco mais elevada, o guidão possibilitando aí uma maior flexibilidade, principalmente para esse propósito que é urbano, tá? Então assim, se torna muito agradável mesmo no dia a dia, sem problema algum para você trafegar. Ambas são muito baixas, isso também se torna fácil, você tem acesso ao chão com os dois pés tranquilamente. Creio que são motos excelentes para estradas, por mais que o propósito dela seja urbano, tá? Você faz uma viagem aí tranquilamente nessa faixa etária de 140, com necessidade de ultrapassagem até 180, tranquilo, as motos agregam bem. A sensação que eu tive
quando a gente pensa nesse estilo Scrambler, né, também, esse guidão um pouco mais alto para abraçar um pouco do off-road também, né, pra você pensar em andar em estradas ruins, tudo, apesar da suspensão invertida ser um pouco pior pro nosso piso, né, que vai sentir mais os buracos, enquanto a Triumph usa a telescópica normal. O guidão estreito ali da Street Twin, muito bacana para passar no corredor de carros. A altura da Scrambler também, eu vi ali no meio dos carros também, você até um pouquinho acima do retrovisor ali, né? Então tem uma agilidade muito boa pro dia a dia. A gente olhando assim, a Street Twin, ela tem as pedaleiras pouquíssima coisa mais afastada, então o garupa vai andar com a perna um pouco mais relaxada. A quantidade de espuma, maciez, a gente comparou aqui, são bem semelhantes, né, Salvador? São bem parecidas. A gente que garupa qualquer uma das duas motos vai estar bem servido, né? A Street traz um motor de 2 cilindros paralelos refrigerado a líquido. O novo motor de 900 cilindradas conta com 55 cavalos a 5.900 RPM e gera 8,2 kgfm de torque a somente 3.230 RPM. Já a Scrambler traz um motor bicilíndrico em L, de 803 cilindros, mas ainda com refrigeração a ar. São 75 cavalos a 8.250 RPM e 5,9 kgfm de torque a 5.750 RPM. É um motor, tem um torque interessante. O controle de tração ele é feito para evitar empinada, evitar a moto derrapar. Essa moto, inclusive, você desliga o controle de tração, é bem difícil ela querer empinar, né? Então... fugir do seu controle. Justamente. Então, assim, ela tem um torque bom, tudo. O desempenho dela, os 20 cavalos a mais da Scrambler, né, Salvador? Fazem bastante diferença, né? O peso também, né? O que você achou? Bom, em relação às cilindradas dela, a gente tem uma moto de 800 cilindradas, tratando da Scrambler, e uma moto de 900 cilindradas. Aí você pensa, 900 cilindradas, vai andar mais. Mas não é bem assim, porque é uma moto de 900 cilindradas com a cavalaria de 55 cavalos, em relação a uma moto de 800 cilindradas com a cavalaria bem a mais. Então assim, em relação ao peso, a Scrambler ela se torna mais leve, tá, do que a Twin é um pouco mais pesada, sendo assim, uma moto mais leve, com a pegada melhor de ciclística, ela se torna muito mais agradável para o dia a dia, principalmente pelo propósito da moto, volto a dizer. Andando na Scrambler, ela tem uma pegada, eu acho que talvez ela sim precisaria de um controle de tração, né? É verdade, porque ela tem é mais atacada. Na hora que esse motor aí, que é herdado da Monster 796, ele foi aprimorado para essa moto, a hora que ela dá o pico de torque, essa moto ela tende a querer empinar, tende a querer troca na troca de marcha com mais agressividade, ela tende a querer empinar, enquanto a Street Twin com o controle de tração desligado, não, né? Não vejo tanto sentido nesse controle de tração justamente por isso, por esse aspecto. Talvez seria mais interessante na Scrambler, também não seria tão interessante para esse estilo de moto. Mas se tratando do estilo Modern Classic, às vezes eles trouxeram por esse propósito. O barulho do motor dela, do escapamento, me lembra um pouco assim, estilo a Diavel, mas tipo mais claro que bem reduzido, porque a Diavel é outra moto, né? Ela lembra, eu acho gostoso isso de lembrar um pouco a Diavel. Sim, esse barulho bicilíndrico. Do bicilíndrico da Ducati, né? A Street Twin já que barulho já aspira a ser mais comportadinho, né? Você já sente que a moto é mais comportada. Realmente é uma moto de 55 cavalos. Com certeza. E assim, pessoal, da mesma forma que essa moto, em relação a peso-potência, é excelente, em relação ao torque é excelente, a frenagem dela é na mesma proporção, tá? Estamos falando de freios Brembo, nada mais, nada menos. Então assim, ela vai frear com eficácia, tendo um ABS que não tem tanta interferência, não é um ABS chato, um ABS que dá pra você fazer curvas, brincar legal, sem tanta interferência. Se tratando de acelerador, a gente tem na Twin o acelerador eletrônico que dá respostas mais rápidas do que o cabo. Isso é bem interessante, porque quando você coloca a mão ali, você já consegue perceber essa diferença, tá? E com também um botão de partida diferenciado, bastante interessante, trazendo esse aspecto moderno mesmo, né? Você tem que apertar a embreagem ali e descer ele, bem legal. Outra coisa no painel que eu achei interessante da Street Twin foi ali você poder ter a opção de mudar, tanto na Scrambler também, você muda tudo na mão, né? Você vai ali, você com a moto parada, desliga ou liga o controle de tração
tem autonomia, quanto que ela tem para andar com gasolina ainda, que é muito útil em viagens, tanto na cidade também. Consumo médio, quanto por litro está fazendo, a moto é muito econômica, né? Sim. Faz na média de 15 por litro aqui dentro, né? Que vai ser a mesma média da Scrambler também, né? O câmbio dela, você conviveu um pouquinho menos com a Twin, mas eu convivi mais, o câmbio dela é de 5 marchas, não precisa dar sexta. Eu acho que eles escalonaram esse câmbio aí justamente para poder aproveitar um pouquinho o torque do motor, talvez maquiar um pouco a falta de potência do motor para poder, com o câmbio, compensar alguma coisa, né? As marchas são relativamente longas, o desempenho dela me lembra de uma Custom, me lembra muito até da própria Suzuki Boulevard 800, para quem já andou a sensação é bem parecida, né? Com relação ao câmbio da Scrambler que a gente não falou, você que conviveu mais com ela, o que você achou? É um câmbio de 6 marchas, né? Às vezes você acaba que não usa essa sexta marcha, até pelo propósito da moto, mas é o que eles trouxeram para ela, então eu achei interessante sim, porque se você for rodar numa estrada, você pode utilizar essa sexta marcha e ser bastante útil, bastante versátil. Ganha economia de combustível, né? Rotações menores vibrações na mão, né? A Twin Street, ela tem uma embreagem deslizante assistida, que é bem notável. Quando você coloca a mão ali para fazer as trocas de marcha, é uma embreagem que você quase sopra para poder usar, então ela é muito boa. Tá de parabéns essa embreagem, qualidade excelente. Em relação a esquentar ou não, de ambas eu não vi essa diferença, tá? São motos que não esquentam, a não ser que você realmente exija do motor delas e depois você pare e fala, nossa, tá quente. Vamos lá, Salvador, pra gente fechar com chave de ouro, beleza, das duas, independente de estilo, qual que você acha mais bonita? Eu sou suspeito pra falar que eu gosto demais de amarelo, né? Sem dúvidas pra mim a Scrambler. Eu particularmente, de design entre as duas, eu gostei mais da Street Twin, então empatamos aí. Empatamos no quesito de design. Motor, qual das duas? Sem sombra de dúvidas, Scrambler. Scrambler também, gostei mais o desempenho dela bacana. Ciclística? A ciclística, eu achei o chassi da Triumph, as pessoas no uso normal não vão sentir tanto isso, eu achei ele muito elástico, então você freia a moto com força, ela balança muito. Entendi. E a Scrambler já é um pouquinho mais rígida, é mais o estilo que eu gosto, então de ciclística eu abraço a Scrambler também. Abraço a Scrambler, sem sombra de dúvidas. Beleza, ciclística, motor, suspensão, qual das duas? Suspensão e freio, né? Vamos falar de freios primeiro, qual que você gostou mais? Freio, sem sombra de dúvida também, Scrambler, né? Brembo, ele não precisa nem te falar nada, tá na frente. O freio da Street Twin me agradou muito, né? Eu tava vendo ali, eu acho que ele é o mesmo da Hornet, da Nissin, o japonês, né? Que é fornecedora da Triumph também. Brembo é Brembo, né? Então, assim, a Street Twin não deixa a desejar, mas em termos de frenagem, eu acho também que aquele pneu ali, o Phantom, é muito macio, ele ajuda a moto a parar. Mas eu também fico com a Scrambler, eu achei a frenagem dela melhor, né? O ABS dela, das duas é muito bom, mas da Scrambler é um pouquinho menos intrusivo, né? Exatamente, o ABS das duas são bons, né? Atendem o propósito de serem ABS, mas achei ela, sem sombra de dúvidas, melhor. Agora, suspensão, qual das duas assim que a gente andou, você achou mais macia, mais adequada para esse terreno nosso aqui de Goiânia? Certo, né? É como você mesmo citou, Rossi, anteriormente, que a gente tem uma suspensão invertida e uma suspensão que não é, né? Comum, telescópica. Então, assim, para esse tipo de terreno, eu venho a concordar com você que talvez a Twin seja interessante, mas eu vi que elas são muito similares, né, em relação a amortecer em si a suspensão. Elas são muito parecidas, então eu colocaria um empate aí. Eu também achei muito similar, realmente a gente anda na moto até a maciez, apesar da outra ser invertida. Eu acho que o fluido que vem dentro dela, da Scrambler, realmente deve ser menos viscoso, deve ser na verdade menos viscoso, mais fino, né? Certo. Então a moto trabalha mais macia. Eu achei os comandos, falando de maciez já, os comandos da Street Twin são mais macios, isso é uma verdade, a embreagem mais macia, sim, tudo. De suspensão, a Street eu achei ela um pouco mais macia, mas daria um empate, assim como na beleza do empate, nessa suspensão também empata. Então acho que somando a média aí, quem que leva é a Scrambler, né, Salvador? Sem dúvidas. Eu levaria a Scrambler para casa.
No dia a dia, eu acho que se eu quisesse parecer um pouco mais com o Brad Pitt, que eu acho que é muito difícil, eu andaria na Triumph, mas pro uso mais versátil, imaginando a gente aqui em Goiânia, que tem Perinópolis aqui perto e tal, pegar as nossas esposas aí, colocar na garupa e ir pra um lugar assim, eu também iria na Scrambler. Vamos acessar meu canal, Salvador Amaral, no YouTube. Meu Instagram é Rossi_MRMotos. Seu Instagram? Salvador.amaral, acessem lá. Se você gostou da nossa avaliação, não esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário que é muito importante pra gente e começar a seguir o canal Usados BR. Até a próxima!